A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada A Velha Senhora. Era apenas o amanhecer e o cheiro de terra úmida da sauna atingiu meu nariz. O cheiro do trono do solo seco ao sol misturado com o cheiro de cinzas dos fornos de tijolos ainda estava ardendo desde a noite passada. A antiga fábrica de tijolos está localizada no final da estrada de terra vermelha, que costumava ser um lugar movimentado para as pessoas irem e virem. Agora apenas alguns trabalhadores antigos cuidando dela. No meio dessa oficina, a casa do quarto andar é isolada, com paredes de tijolos ásperos e um telhado de ferro corrugado desbotado, que é a residência da dona da fábrica, a mulher que as pessoas por aqui chamam de Senhora Alcione de Tijolo. A senhora Alcione tem 51 anos, seu marido morreu há mais de uma década em um acidente enquanto ainda operava uma prensa de tijolos. Desde então, ela carregou esta fábrica quebrada sozinha. No passado, ela era famosa em toda a região pela beleza, voz e figura arrogante de uma mulher que já teve tudo em suas mãos. Mas agora, o tempo arranhou sua carne com rugas nos cantos dos olhos, a cor do cabelo grisalho é mais espessa após cada tempestade. Mas há uma coisa estranha, embora ela tenha ultrapassado o limite de 50, a senhora Alcione ainda mantém algo que torna as pessoas incapazes de tirar os olhos. Pode ser a figura desleixada que ela usava quando usava um terno de seda gasto, a maneira como muitas vezes olhava diretamente nos olhos da pessoa oposta, ou apenas a leve fragrância de seu corpo. O cheiro não era perfume, mas o cheiro de carne madura, como tijolos vermelhos expostos ao sol por muito tempo, absorvendo fogo. Naquela manhã, uma moto de cafeteria estacionou em frente ao portão da fábrica. Um jovem desceu, magro, mas de ombros largos, pele escura, olhos brilhantes e a maneira como ele olhava ao redor da oficina parecia estar julgando tudo instintivamente. Era Júlio, primo distante de Alcione, que acabará de sair de sua cidade natal para encontrar trabalho. Júlio chamou à porta, e a senhora Alcione abriu a porta e olhou para fora, não escondendo a surpresa. Você é Júlio? Sim, aqui estou. Minha mãe me disse para ir à casa do meu tio pedir algumas refeições, encontrar um emprego por aqui. A senhora Alcione ficou em silêncio por alguns segundos, seu olhar varreu rapidamente o rosto bronzeado do menino, a ponte do nariz alto, os lábios secos e o colarinho encharcado de suor. Ela inclinou a cabeça e abriu a porta. Entre, está muito quente aqui, se você não se acostumar, não aguenta. Júlio entrou. A casa estava surpreendentemente legal. Talvez por causa da espessa camada de parede que retém o calor. Ele colocou sua mochila no canto da casa, seus olhos varreram as janelas abertas por sua vez. A luz se inclinava através das finas camadas de cortinas, criando faixas suaves de luz no chão de cimento. Um leve cheiro passou, não estava claro se era o cheiro de giz ou simplesmente o cheiro de carne que acabará de tomar banho. Você mora sozinho? Júlio perguntou, com a voz reservada. Sim, moro sozinho há 10 anos. O que você vai procurar? Qualquer coisa, desde que você tenha o suficiente para viver. Minha mãe me disse para vir e pedir alguns dias. Você pode me ajudar com qualquer recado. Dona Alcione não respondeu, apenas serviu um copo d'água para Júlio e sentou-se na cadeira de madeira à sua frente. Ela olhou para ele por um longo tempo, seus olhos como se quisesse descascar cada camada, cada fio de cabelo do garoto que acabará de crescer. Não é que ela esteja examinando. Sentia que Júlio tinha algo muito masculino, embora não muito maduro, o cheiro de suor misturado com o cheiro do vento, a ligeira curvatura do pescoço quando falava, a forma como se sentava ligeiramente inclinado para ela. Tudo isso a fez sentir que algo estava errado. Não o desejo, mas algo muito próximo do desejo. Uma leve dormência nas costas se espalhou até as panturrilhas. Ela se levantou, escondendo os olhos que haviam tocado as emoções que haviam sido reprimidas por tanto tempo. Você faz uma pausa, sai e janta com você. À tarde, vou levá-lo para conhecer alguns lugares por aqui, conhecer alguns empreiteiros, se tiver sorte, terá um emprego. Sim, eu agradeço. Júlio observou Madame Alcione entrar na câmara interna, o som de chinelos farfalhando no chão de cimento e depois o som da porta se fechando. Ele exalou e estendeu a mão para enxugar a testa. A casa não é muito espaçosa, mas discreta. Ele adivinhou que a senhora Alcione devia ter vivido com marido e filhos porque era arrumada e um pouco feminina, ao contrário da fábrica de tijolos empoeirada do lado de fora. Ele se deitou no lençol, o cheiro de madeira, o cheiro de velho e um pouco de feminilidade agarrado ao colarinho. Júlio fechou os olhos, e a imagem da mulher apareceu de repente em sua mente. Suas longas pernas ainda estavam tonificadas,
Seus braços estavam brancos e macios quando ela derramou água e, especialmente, os olhos que ela olhou para ele, olhos que não pareciam parentes. Em sua cidade natal, ele ouvirá muitas histórias sobre a senhora Alcione, linda, outrora poderosa, uma vez fascinada pelos homens e depois abandonou tudo friamente. Há rumores de que ela morou sozinha por todos esses anos porque se recusou a deixar alguém ser seu marido novamente. Júlio não se importou, mas neste momento, no refletor ainda aquecendo suas costas, sentiu seu coração bater mais devagar, seu corpo como se tivesse acabado de acordar de um longo sono. E por trás da porta de madeira, a senhora Alcione estava encostada na porta, com as mãos no peito. Sua respiração era irregular. Faz muito tempo desde que ela deixou um homem entrar em sua sala de estar. Mas essa pessoa era tão jovem que a fez sentir que estava cometendo um erro. Mas nesse erro, havia algo fumegante, como as cinzas dentro dos fornos que pareciam ter esfriado, mas apenas uma leve brisa ardia e queimava. O almoço naquele dia decorreu em silêncio, apenas o som de colheres e colheres batendo suavemente na louça. Dona Alcione sentou-se em frente a Júlio, seus olhos não olhando direito, mas ocasionalmente dando uma espiada no rosto de seu filho. Júlio não comia muito, mas comia bem, não fazendo barulho áspero com que os encanadores com quem ela entrará em contato. Ela notou o formato de seus pulsos ao pegar comida, esguios e firmes, não muito magros como um adolescente, mas não grandes o suficiente para serem chamados de homens ousados. Ela se viu olhando para ele mais do que precisava. Júlio não disse nada, apenas ocasionalmente acenando com a cabeça em agradecimento quando ela pegava um pedaço de peixe assado ou pegava mais sopa. Esse silêncio faz com que a cozinha pareça mais lotada. O ar úmido e quente gruda na carne. O som do ventilador de teto girando sobre o Buda acima, como se lembrasse a ambos que era meio-dia, a hora em que as pessoas são mais propensas a relaxar suas precauções. Depois de comer, Júlio colocou a louça na pia. A senhora Alcione olhou para sua sombra. Por trás, ele era mais alto do que ela pensava. A camiseta prateada grudou em suas costas com suor, e cada gota de água escorregou por sua espinha, formando uma linha molhada borrada na borda de suas calças. Levantou-se, pegou uma toalha molhada e entregou-a a Júlio. Limpe seu corpo, está tão quente que você transpira quando fica ocioso. Júlio aceitou a toalha, sua mão tocando levemente a mão dela, um toque fugaz, mas o resto de sua carne era diferente, como uma corrente elétrica correndo por ela, não forte, mas o suficiente para fazer sua espinha se contorcer levemente. Ela se virou, evitando o reflexo de seus próprios olhos no vidro ao lado da cozinha. Durante toda aquela tarde, ela levou Júlio pelos prédios em construção. Um empreiteiro que estava familiarizado com o rosto dela, quando a viu aparecer, ergueu as sobrancelhas e riu. Faz muito tempo que não vejo a senhora Alcione levar o belo homem com ela. Você ou sua nova amante? A senhora Alcione apenas sorriu, sem responder. Ela estava acostumada com esse tipo de brincadeira, mas não percebeu que estava andando mais perto de Júlio do que o normal. Às vezes, ela até tocava seu ombro ao dar instruções ou ficava ao sol para ele enquanto esperava. Júlio não perguntou nada. Ele entendeu esse tipo de preocupação silenciosa. Ele tinha visto isso em sua mãe. Mas em Dona Alcione, há algo um pouco diferente, algo que mistura controle e suavidade. Uma mulher que tinha sido forte por tanto tempo, agora se esqueceu de como ser gentil. Chegando em casa, era final da tarde, os dois estavam cansados do sol, mas ninguém falava. Dona Alcione foi tomar banho primeiro, e Júlio deitou-se estendido em um banco no meio da casa, olhando fixamente para o ventilador de teto girando em letargia. Quando ela saiu, seu cabelo ainda estava molhado, seus ombros estavam cobertos com toalhas de algodão e ela estava vestindo apenas uma camiseta fina e shorts acima dos joelhos. A luz do sol do fim do dia caía obliquamente na sala, lançando a sombra de seu corpo no chão de tijolos. Júlio virou o rosto ligeiramente. Ela se sentou na cadeira em frente, estendendo a mão para desenrolar o cabelo. Está tão quente aqui, mas você ainda pode suportar? Sim, é o mesmo na minha cidade natal, mas é um pouco menos empoeirado. Estou acostumado com isso há muito tempo. O que você vai fazer no futuro? Júlio não respondeu imediatamente. Ele olhou para a porta. O sol da tarde parecia estar diminuindo e o calor também estava diminuindo. Ainda não pensei nisso. Agora posso fazer qualquer coisa para viver, desde que não tenha que depender de ninguém. A senhora Alcione assentiu levemente, os lábios franzidos. Ela se lembrou de seu eu de 20 anos, também deixou sua cidade natal para trabalhar de aluguel, não dependia de ninguém,
e então foi com essa força que ela se machucou mais. Então, felizmente, vou levá-lo através do Sr. Hélio para licitar tijolos no final da comuna. Ele precisava de uma pessoa de molde de tijolo, não pesada, mas muita poeira. Por que você não experimenta algumas refeições? Sim, eu agradeço. Houve um momento de silêncio, e então, como se ela não pudesse suportar o silêncio que pesava sobre seus ombros, a senhora Alcione levantou-se e foi para a sala interna. A porta de madeira se fechou ligeiramente. Júlio ainda está sentado ali, com a cabeça apoiada no encosto da cadeira. A imagem de uma mulher com ombros nus, o cheiro de cabelo molhado e o cheiro de shampoo continuavam pairando ao redor da ponte do nariz. Naquela pequena casa, parecia que o suor e a respiração começaram a se misturar. Não o som do ventilador, não o zumbido dos mosquitos, mas o cheiro do silêncio. O cheiro de coisas que ainda não foram ditas, mas está queimando na mente de duas pessoas de idades diferentes. A senhora Alcione encostou-se na porta do quarto, uma mão segurando o peito, a outra descendo frouxamente pela coxa. Suas palmas estavam quentes. Desde quando ela prestou atenção a cada movimento de um filho tão estranho? Foi só porque ele ficou sozinho por tanto tempo, ou porque os remanescentes de sua juventude estavam tentando encontrar uma maneira selvagem de se levantar uma última vez? Ela não sabia, mas sabia de uma coisa: a presença de Júlio estava agitando as cinzas que ela havia enterrado por mais de 10 anos. E ela estava com medo de não conseguir se conter quando uma noite, aquela respiração, aquele olhar, o cheiro da carne daquele jovem se aproximasse. Naquela noite, estava excepcionalmente quente, a lua nova estava pendurada no telhado do antigo forno de tijolos e a luz prateada brilhava no pátio em frente à casa. O vento não soprou, apenas o som de Beran, farfalhando nas árvores atrás da oficina. Júlio estava deitado no refletor, o leque guinchando lentamente, como se quisesse torturar ainda mais o calor sufocante que se agarrava à carne. Ele não conseguia dormir, não por causa do tempo, mas por causa das imagens vagas que se infiltraram em sua mente, os ombros molhados da senhora Alcione, o cheiro doce de seu cabelo, seus olhos longos e tristes. Ele suspirou, seu corpo estava quente e suas mãos estavam apertadas na testa. Já faz muito tempo, ele não compartilha um teto com uma mulher. No campo, sua mãe raramente esteve perto desde o dia em que seu pai morreu. Quanto às garotas por aí, ele não tinha experiência suficiente em sua vida para entendê-las, muito menos familiar o suficiente para tocá-las. O som de água corrente soou suavemente do banheiro atrás dele. Júlio se inclinou para ouvir, o som de chinelos de plástico batendo levemente nos ladrilhos, um suspiro e depois uma torrente de água batendo no chão de cimento. A senhora Alcione estava tomando banho. Ele se sentou ligeiramente, com o coração batendo forte, sem saber se era por causa do calor ou da curiosidade. Sob o luar que brilha pela porta, a sombra da mulher paira fracamente através do vidro fosco no final do corredor. Às vezes, a sombra se inclina, estendendo a mão para acariciar seu cabelo. Às vezes ele levanta a mão para espirrar água ao longo do corpo. Júlio engoliu em seco, com a garganta seca. Ele virou o rosto, tentando empurrar todas as imagens para fora de sua cabeça, mas as imagens ficaram mais claras. Atrás da camiseta e da toalha estava uma mulher que vivia, respirava, carregava os desejos que vinha tentando suprimir há tanto tempo. E foi ele, o estranho, que acidentalmente pôs os pés naquele espaço e não conseguiu sair. A porta do banheiro se abriu e o som de chinelos tocou novamente. A senhora Alcione entrou em casa, com o cabelo ainda molhado e a água escorrendo pelo pescoço e pelas costas. Ela usava uma camisola fina e azul escura, e o tecido de seda voava suavemente a cada passo. Júlio fingiu fechar os olhos, sua respiração superficial. Ele sabia que ela estava passando pela sala de estar, sabendo que cada batida de seus passos estava perto dele. Uma fragrância suave de água de banho de ervas envolveu o espaço, rastejando em seu nariz, fazendo com que todas as células de seu corpo ficassem tensas como uma corda torcida. Você ainda não dormiu? Sua voz soou suavemente por trás. Júlio abriu os olhos, e Madame Alcione estava de pé à porta do quarto, encostando o ombro à moldura de madeira, a luz noturna brilhar em metade do seu rosto, o resto do rosto na escuridão, embaçado e convidativo. Sim, ainda não estou com muito sono. É difícil dormir aqui. Não, deve estar em um lugar estranho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse baixinho: se estiver muito quente, basta abrir a janela. O vento tarde da noite é muito frio aqui, mas lembre-se de puxar as cortinas, para que os mosquitos não mordam. Júlio assentiu, ela ainda não entrou na sala.
nem saiu. A distância entre os dois era de apenas 5 ou 6 passos, mas o silêncio parecia se esticar em uma corda fina, e apenas um suspiro forte foi suficiente para quebrá-lo. Júlio sentou-se, não sabia por quê, mas sentiu que devia fazer alguma coisa para quebrar aquele ar abafado. Tio Alcione, deve ser triste estar aqui sozinho. Ela riu levemente, o sorriso misturado com azedo e familiar. Faz muito tempo que não me acostumei, a solidão também tem sua beleza, ninguém me incomoda, mas ninguém cuida de mim. Ela ficou em silêncio, seu olhar tocando seus olhos como um toque elétrico curto. Então ela se virou, entrou na sala e fechou a porta. Júlio ficou parado, seu coração batendo incessantemente. Ninguém cuida de mim. Essa frase, ele não sabia se era por pena ou algo mais profundo, mas ele sabia agora, se a senhora Alcione voltasse para abrir a porta, apenas dissesse uma frase entre aqui e sente-se e divirta-se um pouco, ele não hesitaria. Talvez você cruze a linha tênue entre moralidade e instinto. Talvez ele tivesse deixado tudo levar, mas a porta não abria mais, apenas o som da luz noturna assobiando de dentro e o som da brisa noturna roçando a cerca como um suspiro sem fim. Júlio deitou-se, com os olhos bem abertos e olhando para o teto. Em seu coração, o que crescia não era apenas curiosidade, mas um sentimento mais profundo, o desejo de tocar uma parte do mundo que havia sido esquecida. Uma mulher que costumava ser muito feminina, que viveu, amou e se contorceu em sua própria concha forte. E ele, de alguma forma estranha, sentiu que queria ser o único a entrar naquela concha, mesmo uma vez. Na manhã seguinte, Júlio acordou com o sol já a encher o alpendre da frente. A luz se inclinava pelas frestas das portas, revelando cada partícula de poeira suspensa no ar. Ele esfregou os olhos, sentou-se com o corpo ainda um pouco cansado. Ontem à noite, ele mal conseguia dormir. A imagem da senhora Alcione continuava circulando em sua mente. Sua voz era suave, sua figura estava escondida atrás de uma camisola fina e a estranha fragrância perdurava para sempre. Do lado da cozinha, havia o som de panelas e frigideiras colidindo, e o cheiro de arroz cozido flutuava no espaço. Júlio saiu, descalço pelo corredor pavimentado. A senhora Alcione estava de frente para ele, de costas para ele, vestindo uma blusa roxa escura e o cabelo preso para cima. Ao sol, seu corpo lança uma longa sombra no chão. As curvas, embora não sejam mais tão apertadas quanto quando eram jovens, ainda são claras e suaves. Bom dia, tio. Ela se virou, seus olhos suavizaram quando o viu. Acordar? Entre, lave o rosto e tome café da manhã. Vou levá-lo para a fábrica de tijolos lá hoje. Júlio assentiu, mas não tirou os olhos dela. Havia uma estranha calma em cada gesto daquela mulher, como se nunca tivesse havido um momento na noite passada que confundisse os dois. Ou talvez Alcione esteja muito acostumada a esconder suas emoções por trás de sorrisos fracos. Depois de um café da manhã simples, arroz frio com molho de soja e ovos cozidos, Alcione levou Júlio em uma bicicleta velha. As rodas rangiam, as correntes enferrujadas rangiam como se reclamassem de uma viagem não anunciada. Você se senta firmemente, o carro está parado há muito tempo, se você não comer, pule rapidamente. Júlio riu, a mão inconscientemente descansando na cintura dela. Quando ele tocou, ele fez uma pausa, querendo retirar a mão, mas a senhora Alcione apenas disse baixinho, espere, é muito miserável cair agora. Por baixo do tecido fino está a pele que ainda está firme. Seu corpo era macio, mas não mole, ainda mantendo o peso e o carinho de uma mulher acostumada ao trabalho manual. Júlio ficou parado, sentindo as mãos esquentarem, o coração batendo forte, embora o vento forte ainda soprasse em seu rosto. A fábrica de tijolos fica a mais de 1 quilômetro de distância da casa. Era um grande terreno no meio de um campo abandonado. O velho forno ergue-se como pilares negros arrogantes em chamas no céu. O cheiro de cinzas, terracota e o cheiro do sol e do vento se misturavam para fazer Júlio apertar os olhos. Este é o lugar onde eu costumava fazer negócios quando era um figo, agora está tudo abandonado, só que este forno tem um empreiteiro. Ela apontou para um grupo de trabalhadores que estavam movendo tijolos do forno para o quintal. Hélio, um homem de 50 anos, com uma figura ousada, vestindo uma regata, estava sentado fumando no acampamento. Quando viu a senhora Alcione chegando, levantou-se e riu. A senhora Alcione trouxe alguém para vendê-lo hoje? É tão bonito todas as vezes, provavelmente farei isso, não há necessidade de uma entrevista. Bonito, mas pobre, se você aceitar, que seja leve, não mate o menino. Os dois riram.
Júlio abaixou a cabeça ligeiramente, sentindo-se como se tivesse sido apresentado, mas os olhos do Sr. Hélio não eram desdenhosos ou zombeteiros, o que parecia ser respeitoso com Alcione. Uma mulher que costumava trabalhar no mundo da construção, carga e descarga e gerenciamento de fornos de tijolos durante sua juventude. A primeira sessão de trabalho não foi muito pesada. Júlio só precisa ajudar a transferir cada pilha de tijolos resfriados para um carrinho e carregá-los na linha certa. O suor encharcava sua camisa, suas costas grudavam no tecido e poeira vermelha estava manchada em seu rosto e braços. A senhora Alcione estava sentada não muito longe, no acampamento, acenando com seu velho chapéu. Seus olhos seguiam cada movimento de Júlio, não escondendo sua satisfação. Toda vez que ele se abaixava, seus bíceps ficavam tensos, ou quando ele puxava o carrinho de tijolos sibilando no chão, ela sentia uma emoção indescritível queimando nela. Não era apenas orgulho ou satisfação ao ver um filho trabalhador, mas uma vaga vibração, que ela pensava ter dormido há muito tempo. Perto do meio-dia, ela trouxe uma jarra de água gelada de volta para Júlio. Descanse as mãos, beba um pouco de água. Júlio recebeu a garrafa de água de sua mão, e suas mãos se tocaram pela segunda vez. Ninguém disse nada, mas ambos sentiram claramente uma forte corrente, passando levemente por sua pele, apenas por um momento, mas o suficiente para torná-los inesquecíveis. Ela se sentou no tapete ao lado dela, o suor escorrendo pelo pescoço, encharcando o colarinho. A luz do sol penetrou pelo telhado esboçado, caindo sobre seus ombros brancos, onde as alças finas da roupa de baixo tinham acabado de ser expostas quando ela se abaixou para derramar água. Júlio desviou o olhar apressadamente, mas seu coração parecia se rebelar. A sensação de desejo, querer explorar, desejar algo além da norma começou a crescer. Mas em sua mente ele ainda tentava se apegar ao último pedaço de razão, este era seu tio, aquele que o carregava. Mas a razão não podia parar a maneira como os olhos da senhora Alcione acabavam de tocar seus olhos. Algo muda depois daquele olhar, um convite ou um sinal. Ninguém disse mais nada. Na volta, ela ainda pedalava, e Júlio sentava na parte de trás. Mas desta vez, sem o lembrete dela, ele tomou a iniciativa de colocar a mão na cintura dela, mais leve, mas decisiva. E quando aquela mão tocou, a senhora Alcione estremeceu ligeiramente, não de surpresa, mas porque estava esperando. E naquela tarde, quando chegou em casa, quando a porta estava fechada e o sol estava brilhando atrás do telhado de ferro corrugado da velha fábrica de tijolos, ela disse: "Esta tarde fiz sopa azeda, lembro-me de comer muito arroz, meu corpo está fraco." Júlio apenas acenou com a cabeça, mas em seu coração entendeu que não era só o corpo que faltava, mas também algo que estava com sede, sede intensa, com tanta sede que se não fosse saciado, queimaria. E talvez, os dois estivessem esperando que o fogo queimasse todos os limites. Assim que o sol saiu, a fábrica de tijolos caiu em um estado de escuridão, como se o tempo neste lugar diminuísse a cada passo da mulher. A senhora Alcione ficou ao lado do fogão, mexendo a panela de sopa azeda com a mão. O aroma de tamarindo e bagre é alto, misturado com o aroma de capim-limão e coentro. A pequena cozinha estava quente, mas ela não suou, apenas sentiu um formigamento na espinha. Atrás, os passos de Júlio soaram suavemente. Ele ficou a poucos passos de distância, estupefato. "Você precisa de filhos. Ajude-me a jogar legumes do outro lado e levar a panela de arroz para fora. Quando terminar, lave o rosto e coma quente." Júlio deu um passo à frente, inclinando a cabeça levemente na altura do ombro dela. O cheiro de cabelo molhado se misturava com o cheiro de molho de peixe, mas estranhamente, não era nada desagradável. Pelo contrário, fez seu coração bater, como se o instinto nele estivesse despertando partes que nunca haviam sido nomeadas. Quando os dois se sentaram, a mesa de jantar estava bem arrumada. Sopa quente, uma tigela de peixe refogada com pimenta e um prato de legumes verdes cozidos. Júlio comeu devagar, cada colherada de arroz derretendo na boca, mas não por causa da comida, mas por causa dos olhos da mulher em frente. Ela não olhou para ele diretamente, mas de vez em quando, seus olhos ainda varriam seu rosto. O contato visual era silencioso, mas estava cheio de coisas não ditas. "Eu me saí bem hoje. Vejo que o tio Hélio parece muito satisfeito." "Sim, é uma criança, não sei ter medo de ficar cansado." "Não há problema em ser jovem. Muitas vezes, eu penso, o que você faz na vida quando é velho? É triste estar ausente." Júlio parou os pauzinhos e olhou para cima. "Ainda saudável, vejo que você não é velho." A senhora
Alcione riu, mas estava tão quieto quanto uma nota baixa. Seus olhos estão embaçados. Tio 51. Por mais de meia vida, a carne e a pele também começaram a ficar moles, e os joelhos começaram a render toda vez que o vento volta, mas ainda sou muito atraente. As palavras saíram de repente, como se sem pensar. Os dois pararam, o ar caiu e o som do ventilador de teto sibilou em uma batida seca. Júlio quis retratá-lo, mas os olhos de Alcione não estavam zangados nem evasivos. Sinto muito, estou apenas dizendo a verdade. Vendo você andar de bicicleta hoje, pensei. Júlio sorriu ironicamente, tentando se esquivar, mas a mão de Alcione descansou levemente nas costas de sua mão. É que você ainda tem uma mulher. O coração de Júlio batia forte. Sim, não, quero dizer. Escusado será dizer, disse ela, retirando a mão. Mas naquele breve momento, Júlio sentiu tremor na ponta dos dedos. Não medo, mas algo como a primeira vez que uma mulher o suprimiu por muito tempo. Após a refeição, a senhora Alcione lavou a louça. Júlio ficou do lado de fora, com os olhos fixos nas costas dela. Aquelas costas, embora tivessem começado a se cansar, ainda eram lindas, uma beleza calma e profunda, não mais as curvas óbvias de uma jovem, mas as costas de uma mulher que experimentou, sabendo esconder a solidão em cada respiração. A lua estava alta e o vento noturno começou a soprar pela janela. Júlio deitou-se de costas, com as mãos apoiadas na testa, e o vinho leve da refeição fez sua mente vagar, mas aquela distração tornou todos os sentimentos ainda mais aguçados. A imagem da senhora Alcione correu de volta. Desta vez foi a imagem da mão dela tocando a mão dele, seus olhos profundos enquanto ele deixava escapar as duas palavras atraente. Houve uma leve batida na porta. Júlio deu um pulo, com o coração sufocando no peito. Você está dormindo? A voz da senhora Alcione era muito baixa, como se ela tivesse medo de que alguém a ouvisse. Mas havia apenas duas pessoas neste complexo. Essa pergunta é uma desculpa, e Júlio entende melhor do que ninguém. Sim, ainda não. Venha aqui. Há uma pequena história. Júlio saiu, com os pés descalços frios por causa do chão de tijolos noturno. A senhora Alcione estava encostada na porta de seu quarto, segurando um suéter fino na mão. Está começando a ficar frio, use isso temporariamente. Amanhã o tio vai lavá-lo novamente, é fácil ser atingido pelo vento aqui à noite. Ele pegou a camisa, que era macia, com um leve cheiro de amaciante e algo muito feminino. Sem dizer nada, Júlio apenas ficou parado, olhando nos olhos dela. Tio, não há realmente ninguém ao seu lado há tantos anos. Dona Alcione riu, mas desta vez, o sorriso foi acompanhado por um olhar que olhou profundamente para ele, como se girasse em seu coração. Sim, a solidão que ele passa comigo todas as noites, todas as manhãs, todas as refeições, todos os sonos. Julio engasgou. A senhora Alcione esperou que ele continuasse, mas ele não sabia que palavras usar. Ainda assim, você também pode ser meu amigo, se quiser. Ficou em silêncio por um momento, depois virou as costas suavemente, deixando uma frase que Júlio não conseguiu dormir a noite toda. Então amanhã você vai ao quarto do seu tio, e o ajuda com chá no chão de madeira. Está espanando há muito tempo. A porta se fechou ligeiramente, como se ela nunca tivesse dito nada. Mas o coração de Júlio não poderia estar tão leve. Porque ele sabia que a outra porta se abriria, não para o chá do chão, mas para ultrapassar um limite que ambos haviam admitido silenciosamente que não podiam voltar atrás. Na manhã seguinte, Júlio acordou antes que o sol brilhasse por entre as fileiras em frente à casa. Ontem à noite, ele estava cutucando o tempo todo, não porque estava cansado, mas por causa de uma sensação de pairar em seu peito. As últimas palavras da senhora Alcione foram como uma maçaneta que se abriu ligeiramente, apenas esperando por alguém corajoso o suficiente para empurrá-la levemente, e tudo sairia do controle. Ele se levantou, lavou o rosto, trocou de roupa e, sem esperar que a senhora Alcione o chamasse, caminhou sozinho para o quarto ao lado. A porta ainda estava semifechada e uma luz dourada saía da pequena fresta na borda da porta. Júlio levantou a mão para bater, mas depois parou. Ele empurrou a porta com o dedo levemente, e a porta se abriu sem fazer barulho. A senhora Alcione estava de costas para ele, vestindo um suéter fino sobre uma longa camisola que tocava suas panturrilhas. Ela tinha um coque solto e alguns cachos de cabelo caíam pela nuca.
A sala estava tão silenciosa que Júlio podia ouvir claramente cada som de seus passos tocando o chão de madeira. Você passou tão cedo. Sim, não consigo dormir. Por onde você quer que eu comece? Ela se virou, a mão apontando para o fundo da cama de madeira. Há muita poeira lá embaixo. Toda vez que me deito e ouço o cheiro, é difícil dormir. Você vira tudo. O chá limpo ajuda você. Júlio balançou a cabeça e caminhou para a frente. Ele se curvou e começou a empurrar a cama pesada para fora do canto. O cheiro de madeira velha, poeira e um pouco de perfume deixado sob a almofada se espalhou pelo nariz. Mas o que o impediu foi a sensação nas costas. O olhar de Alcione estava em sua espinha. Esse sentimento é inconfundível. Estava tão quente e claro que sua carne formigava levemente. Você mora com sua mãe desde a infância? Sim, desde que meu pai morreu. Sua mãe te ama muito. Júlio parou a mão, ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Ela me ama de uma maneira tranquila, mas eu entendo. Uma mulher que ama alguém, mas não fala baixo, fala muito, fica fraca, mas esconde e engole. Júlio ficou em silêncio. Tio também, certo? A senhora. Alcione não respondeu. Em vez disso, ela se aproximou, sentou-se na beira da cama logo atrás dele. A distância era apenas respirar. Júlio sentou-se, as mãos ainda segurando a toalha molhada, mas não tinha forças para continuar o chá. O frio dos tijolos e pedras no chão não impedia que o calor subisse de dentro dele. Tio Alcione, se você está incomodado, você se importa? Não, de jeito nenhum. A senhora. Alcione ergueu a mão e tocou levemente o ombro dele. Um toque leve, como as pessoas fazem quando tiram o pó das roupas umas das outras, mas a pele sob aquele casaco estava quente, esticando-se em cada fibra de carne. Júlio podia sentir cada uma das pontas dos dedos correndo ao longo de seu ombro, lenta mas cautelosamente. Nunca pensei que haveria alguém como eu nesta casa. Sua voz era baixa, como se sussurrasse para si mesma. Nunca pensei que um dia me sentaria assim, bem na frente de uma mulher que me fez não ousar respirar com dificuldade. A senhora. Alcione riu baixinho. Então ela se levantou, caminhou em direção à janela e abriu as duas portas de madeira. A luz do sol da manhã entrou, brilhando diretamente no peito do suéter fino, revelando os contornos fracos abaixo. Júlio engoliu em seco. Ela se virou, sua voz caindo. Se você voltar para o seu quarto hoje, tudo será o mesmo. Vou cozinhar o arroz, você vai trabalhar e depois alguém vai voltar para a sala. Ninguém mais mencionou isso. Júlio olhou para ela, sem tirar os olhos. Mas se você ainda está sentado lá, se você se levantar e vir aqui, eu não prometo nada. Eu não prometi ficar calmo, nem prometi parar quando você me disse para parar. Júlio levantou-se, caminhou devagar, passo a passo como se houvesse um vento contrário, os olhos ainda grudados nela, sem piscar. No momento em que ela estava bem na frente dela, a distância entre eles era apenas uma respiração, ela ainda não tinha baixado a cabeça, ela ainda estava olhando diretamente para ele. Aqueles olhos não estavam mais em dúvida, apenas frágeis e úmidos. Júlio ergueu a mão, tocando-lhe levemente a bochecha, a pele macia e levemente fria, mas quando a palma da mão dele pressionou contra ela, ela inclinou a cabeça, encostando-se firmemente nela, como se procurasse abrigo. Eu não vou a lugar nenhum. Apenas uma palavra, leve como uma pena rosa. Júlio aproximou-se dos lábios de Alcione levemente como se estivesse sondando, e então ela respondeu ao beijo com mais paixão. Faça Júlio se deixar levar por aquela sensação de estímulo. Mas para uma mulher que fechou sua parte de sua vida por muito tempo, essa frase é como uma faísca que acende uma pilha de cinzas frias. E assim queima, não brilhante, mas cruel o suficiente. A senhora. Alcione fechou os olhos. E Júlio, pela primeira vez na vida, toca uma mulher com todo o tremor, instinto e piedade, não a superficialidade dos amores secretos, mas a saudade crua e lenta, como se estivessem caminhando por um caminho tabu e sabendo muito bem que não podiam dar meia volta. A sala estava envolta em uma luz dourada suave, que só estava disponível no início da manhã, quando o sol ainda não estava forte e tudo parecia estar coberto por um borrão suave. Mas naquela calma, a carne estava quente, a respiração era irregular, o batimento cardíaco batia forte e os olhos da senhora Alcione, pareciam ser despertados por algo, desolados e delirantes quando se separaram para respirar. Júlio chegou perto dos lábios da testa dela, não se lançando, não com pressa, mas com um leve toque, como se perguntasse se o lugar ainda estava tremendo. Ela fechou os olhos,
as mãos ainda penduradas no corpo, mas todo o corpo tremia levemente. Pode parar se não parecer certo, disse Júlio, com a voz rouca como se estivesse bloqueada no meio do peito. Mas ela não respondeu, ela apenas levantou a mão e colocou-a no peito dele, exatamente onde seu coração estava batendo. Você ouve? Sim, sim. Eu ouço meu coração assim. Faz muito tempo que ele não bate assim. Não por causa da alegria, mas por causa do medo. Júlio colocou a mão na dela, um leve aperto, o suficiente para dizer, eu também estou com medo. Ninguém está com pressa. Eles eram como duas pessoas tateando no escuro, não procurando uma saída, mas procurando uma pela outra. Cada movimento parece ser guiado por um palpite, por instinto das partes profundas do corpo que estão adormecidas há muito tempo. A mão de Júlio deslizou lentamente pela cintura dela. Através do suéter fino, ele sentiu a maciez da carne sob seus dedos, não mais tão firme quanto uma jovem, mas quente. O calor da idade de uma mulher experimentou. A senhora. Alcione inclinou a cabeça ligeiramente para que ele pudesse beijar seu pescoço. Um leve beijo, mas o suficiente para fazê-la se contorcer. Eu não pensei que gostaria de ser assim. Eu nunca estive com ninguém. Ela abriu os olhos e olhou para ele de perto. Você nunca. Júlio assentiu, seu olhar não se esquivando. Eu tenho amor, eu gosto, mas nunca fui além do limite. Com quem, não vejo direito. Mas com você, eu não penso mais no certo ou no errado. A senhora. Alcione respirou suavemente, como se quisesse deixar de lado a última parte de suas dúvidas, e então soltou a mão, dando meio passo para trás. Simples e decisivamente, ela tirou o suéter, revelando seu corpo na luz. A camisola de seda era velha, mas quando abraçava seu corpo, fazia tudo se encaixar estranhamente, não a figura erótica de uma menina, mas o charme de uma mulher que se cuidara por tanto tempo, agora deixando seus instintos a conduzirem. Júlio ficou ali, sem dizer nada, e olhou para ela por um longo tempo, cada detalhe, os ombros com pequenas manchas, a clavícula espreitando e a curva dos quadris sob o tecido fino. Ele se aproximou, não como um caçador, mas como um homem que oferecia oferendas. Eles se tocaram, ninguém tomou a iniciativa. Ambos estavam apreensivos e ansiosos. Toda vez que a mão dele repousava sobre ela, ela tremia levemente. Não porque fosse estranho, mas porque fazia muito tempo que ela se lembrava da sensação de um homem acariciando cada pedaço de sua carne assim. A respiração estava apressada, o ar era sufocante. Gemidos suaves soaram, intercalados com respiração pesada. A senhora. Alcione agarrou-se a ele, não como se estivesse segurando um homem, mas como se estivesse segurando a última parte de sua juventude que estava voltando. O vestido de seda escorregou de seus ombros e caiu no chão de tijolos. Júlio estendeu a mão e ergueu o queixo. Seu olhar era imaturo e intenso. Ele a beijou. O primeiro beijo não foi tão desajeitado quanto os adolescentes, nem tão habilidoso quanto aqueles que o experimentaram. Era o beijo de uma pessoa que havia sido reprimida por um beijo muito longo, profundo e ardente. A senhora. Alcione respondeu. Seus lábios estavam macios, um pouco salgados, provavelmente por causa das lágrimas. Ela não chorou, mas os cantos de seus olhos estavam molhados, como um alívio. Por muitos anos como uma mulher forte, muitos anos como uma mulher de fábrica de tijolos, ela nunca se permitiu ser fraca. Mas agora, nas mãos de um menino que era muito jovem, ela se viu menor, frágil e uma verdadeira mulher. Eles se deitaram na cama, o velho colchão gemendo baixinho toda vez que uma parte de seu corpo pressionava para baixo. A sala não era mais o som de ventiladores, não havia mais vento, apenas o som de dois corpos entrelaçados, tocando todos os lugares que antes se pensava estarem mortos. Júlio enterrou o rosto no peito dela, que era macio, quente e perfumado. O cheiro do corpo de uma mulher se mistura com o cheiro de suor, um cheiro que deixa as pessoas bêbadas sem fermento. Ela apertou suas costas, apertou seus dedos levemente e depois relaxou novamente. Cada vez que Júlio apertava, ela gemia baixinho, com os olhos fechados, como se tivesse medo de que, se abrisse os olhos, o momento desaparecesse. E em cada um desses movimentos, não há mais uma diferença de idade, não há mais o título de tio, apenas duas pessoas, uma desejando ser amada, a outro desejo de tocar o mais verdadeiro e primitivo. Quando as coisas se acalmam, sua respiração fica mais lenta. Dona Alcione ficou imóvel, com a cabeça apoiada no ombro de Júlio. A luz através da janela agora estava alta, mas na sala, tudo ainda era como um sonho. Você se arrepende? Júlio perguntou,
sua mão ainda acariciando suas costas. Não. Mesmo que você seja muito jovem, você não é jovem quando sabe tocar a solidão da mulher que você achava que não sabia vibrar. Júlio não disse mais nada, apenas a apertou com força contra o peito. Lá fora, o sol começava a brilhar, mas naquela sala, 2 corpos nos ainda estavam envoltos, não por mero instinto, mas por algo mais profundo, formando um vínculo sem nome. A tarde passou em silêncio, ninguém mencionou o que havia acontecido. Tanto Alcione quanto Júlio mantiveram um silêncio suave, como se a colisão dos corpos não fosse um ponto de inflexão, mas apenas uma parte da natureza, como o sol nascente, como o vento, como uma árvore em flor. Quando chegou a primavera, Júlio ajudou-a a limpar o quarto, a arrumar as colchas e as almofadas e a colocar de volta a cama que tinha sido empurrada para fora do lugar após o suave terremoto da manhã. Quando ele limpou o chão, ele ainda se lembrava muito bem da sensação de sua pele deslizando por cada ponta do dedo, cada gemido suave, cada olhar ardente da mulher que ele havia tocado até o fim. A senhora Alcione era diferente. Depois de vestir uma roupa nova, uma camisa branca fina, um decote solto e um vestido longo que chegava aos tornozelos, ela voltou à sua aparência habitual, calma, firme a cada passo, sua voz ainda suave, mas decisiva. Mas naqueles olhos, algo havia mudado. Não remorso, não vergonha, mas uma luz estranha, como se ela tivesse acabado de escapar de uma gaiola de pedra que ela construiu em torno de si mesma por anos. Você ainda quer ficar com Monsieur Hélio? Ela perguntou enquanto eles se sentavam na varanda bebendo chá. Júlio assentiu. Sim, eu me sinto bem. Trabalhando com mãos e pés cansados, mas com a mente leve. Sim, a fadiga física às vezes faz as pessoas esquecerem a fadiga em seus corações, disse ela. As palavras fizeram Júlio olhar para ela por mais tempo. Ele nunca conheceu uma mulher que falasse pouco, mas cada frase era tão pesada. As frases são como ociosas, mas diretas ao coração. O vento da tarde começou a subir, as cortinas voaram silenciosamente, o vento sibilou suavemente pela fenda do telhado de ferro corrugado, arrastando o cheiro de poeira da fábrica de tijolos. Alcione se levantou, com a mão apoiada no ombro de Júlio. Você cozinha macarrão de bambu de pato hoje à noite. Você gosta? Eu gosto muito. Então coma muito. O que quer que você faça, você tem que ser saudável primeiro. Eu não gosto de homens fracos. Julio sorriu suavement. Ele entendeu o que ela quis dizer. Naquela noite, eles não estavam deitados sozinhos, não havia falta de jeito ou ocultação. Depois do jantar, a senhora Alcione foi silenciosamente para o chuveiro e saiu com o cabelo molhado e a camisola vermelha, e foi direto para o quarto dele. Você não dormiu sozinho hoje. Escusado será dizer. Júlio levantou-se e seguiu-a para dentro do quarto como um hábito recém-formado. Aquela sala, depois de haver vida, respiração e colisão de 2 corpos, não era mais um lugar de silêncio. Cada canto do travesseiro, cada cortina preserva um pedaço de carne, um sopro, um suspiro e um chamado suave que só uma mulher que sabe se segurar pode emitir. Júlio a abraçou por trás, os braços apertando sua cintura, a cabeça apoiada nos ombros. Você dormiu bem. Faz muito tempo que não durmo sem sonhar. Se eu não tivesse vindo, ainda seria assim todas as noites. Alcione não respondeu imediatamente. Ela se virou para encarar Júlio, a mão apoiada em sua bochecha. Há noites em que não durmo, apenas me deito e olho para o teto, ouço cada mosquito voando, cada som do vento soprando pelo telhado. Eu penso na morte. Júlio ficou atordoado. Acho que se eu não acordar amanhã, ninguém saberá, ninguém ficará triste. Esta casa permanecerá tão quieta, sem um chamado, sem um passo. Mas agora é diferente. Júlio abraçou-a com mais força, sentindo-se como se estivesse a agarrar não só um corpo, mas uma parte da sua juventude, toda uma vida que esta mulher tinha esquecido, escondida sob a poeira do tempo, da responsabilidade, de dores antigas que ninguém partilhava. Naquela noite, eles não fizeram sexo, apenas se abraçaram, nus e honestos. Entre os 2 corpos há calor, respiração harmoniosa, cura. Na manhã seguinte, a senhora Alcione levantou-se cedo. Quando Júlio ainda estava dormindo, ela havia terminado de limpar o fogão, cozinhado água fervente e colocado um pequeno pedaço de papel ao lado do copo de limonada quente. Então beba essa água e vá para a oficina. O tio vem depois. Eu tenho um pequeno negócio. A caligrafia da SRA. Alcione era limpa, itálica e um pouco ousada como ela. Júlio olhou para o pedaço de papel e sorriu,
sentindo-se como se tivesse acabado de ser gentilmente instruído por alguém pela primeira vez em sua vida. Ele bebeu um copo d'água, lavou o rosto, trocou de roupa e depois caminhou até a oficina como um hábito recém-formado. Mas em cada passo há uma estranha estabilidade. Não apenas trabalho, mas uma vida que está começando a mudar. Júlio não sabia para onde estava indo o assunto entre ele e a dona Alcione. Ele não pensou muito longe em ficar por muito tempo ou ser amarrado. Mas de uma coisa ele tinha certeza: agora, aqui, ao lado daquela mulher, ele se encontrava vivo, e isso era o suficiente para ele. A fábrica de tijolos naquele dia estava subitamente mais movimentada do que o normal. O senhor Hélio estava desmontando uma nova fornalha, a fumaça e a poeira voavam nebulosas, o cheiro de terra quente misturado com o cheiro de suor, pessoas e sol, formando um ar denso e cheio de vida. Júlio se curvou, empurrando o carrinho de tijolos do forno para fora do quintal. O suor escorria de suas têmporas, escorrendo pela ponte do nariz, salgado e quente, mas isso não o atrasou. As longas faixas de sol na parte de trás da camisa desapareceram, grudando na pele, expondo cada músculo ainda jovem, mas cheio de vitalidade. O senhor Hélio ficou de pé de longe e observou, com as mãos apoiadas nas muletas, e sorriu: o garotinho é um truque terrível. A fornalha quente abandonou minha mãe, mas seu rosto estava acordado como se não o fizesse. Um pedreiro interveio. No começo, pensei que fosse uma criança, que teria pensado que era tão inútil quanto um búfalo. Júlio apenas assentiu, sem falar. Você não precisa provar nada. Seu corpo falava por si. Cada tijolo levantado, cada carrinho era uma forma de afirmar a si mesmo. Ele existia, não sem sentido, não supérfluo. No final da tarde, quando o tempo se acalma, Júlio lava o rosto nos fundos da oficina e descansa à sombra de uma grande mangueira ao longo da cerca. O vento passava pelos galhos, o farfalhar das folhas e o som dos tiques da tarde pareciam estender um vasto silêncio. Ele se recostou no tronco da árvore, fechou os olhos e de repente se lembrou, lembrando-se do abraço desta manhã, lembrando-se do hálito que cheirava a carne, lembrando-se da voz da senhora Alcione, às vezes rouca de cansaço, às vezes suave como a chuva da noite. Ela não veio ao workshop como lhe mandaram, e o dia todo sem notícias ou perguntas, mas Júlio não se preocupou. De alguma forma, ele acreditava, ela estava dando aos dois um momento de silêncio para entender, testar seus corações ou esperar que o desejo fermentasse em algo mais profundo do que a sensualidade. Voltando para casa quando o sol tinha acabado de se apagar, Júlio descobriu que o portão ainda estava meio fechado. Não havia som de cozinha na cozinha, nem cheiro de sopa ou arroz, apenas o som fraco de música ecoando da sala interna. Uma música antiga, a letra era calma, lenta e austera. Ele entrou, lentamente, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. A senhora Alcione estava sentada em frente ao espelho, penteando os cabelos, seus longos cabelos negros brilhando sob as luzes. Ela usava outra camisola, da cor vinho, um pescoço ligeiramente lento, mangas finas de renda como linha e costas abertas para revelar a pele lisa mesmo depois de algumas marcas de tempo. Júlio ficou atordoado como se hipnotizado pela cena à sua frente, não pelo esplendor, mas pela ternura calma que poderia fazer alguém se sentir rude demais para dar um passo à frente. Você está de volta? Ela perguntou, sem virar a cabeça, sua voz tão baixa quanto a música deriva. Sim, eu não vim para o workshop hoje. Fui visitar o túmulo da minha mãe, não vou lá há muito tempo. A sepultura também começou a crescer musgo. Júlio sentou-se na cadeira em frente, os olhos ainda incapazes de sair das costas. Eu nunca vi você assim. Como? Tranquilo e bonito como se não pertencesse a este lugar. Ela sorriu no espelho, seu olhar piscando para ele. Pertence a esta casa, à fábrica de tijolos, ao pó. Bonito não é para ser visto, é só que eu sinto falta da minha mãe hoje, então eu quero usar algo que me faça não pensar que minha filha está vivendo muito mal. Júlio não sabia o que dizer, levantou-se, caminhou até ela, colocou a mão no ombro dela e escovou levemente os cabelos. Esse toque a fez parar. O pente escorregou de seu cabelo, caindo em seu colo. Lembre-se de que eu comi ontem de manhã e hoje quero de novo. Ela colocou o dedo nos lábios dele. Não diga, apenas faça isso se você ainda quiser, mas você tem que suportar. Júlio não entendeu imediatamente. O quê? Ela virou a cadeira para encará-lo, sua mão puxando o colarinho um pouco mais tarde. Guarde o olhar dos outros se eles souberem, carregue a culpa se um dia você perceber que isso está errado e carregue seu sentimento se não puder responder até o fim. Júlio se ajoelhou, as mãos segurando as mãos dela. Não sei quanto tempo isso vai durar,
mas não me arrependo. Eu nunca me vi tão verdadeiro quanto eu era com você. Ela ficou em silêncio, então lentamente se abaixou, colocando um beijo em sua testa, não de um amante, mas como um toque de uma mulher que acabará de abrir seu coração, terna e cheia de arrependimento. Naquela noite, eles jantaram em uma luz amarela fraca. Ela simplificou: sopa de juta, poleiro refogado seco e uma pequena taça de vinho. Apenas 2 pessoas, 2 xícaras, mas mais quente do que qualquer festa. Depois de comer, ela não voltou para o quarto. Ela limpou lentamente e depois se virou para Júlio. Você dormiu comigo esta noite, mas não pode me tocar. Julio franziu a testa, estupefacto. Por quê? Porque eu quero me lembrar da sensação de ter um homem deitado ao meu lado, apenas para ouvir o som da respiração, sem luxúria, sem ataque, apenas 2 sombras deitadas uma ao lado da outra e não me sentindo sozinha. Júlio assentiu, ele entendeu. Naquela noite, eles se deitaram juntos, de costas um para o outro, sem se tocar, apenas respirando e batendo o coração em sintonia. Lá fora, o vento soprava suavemente, e o som da noite rastejando pelas paredes parecia acalmá-los em outro sonho. Os sonhos não têm imagens, apenas calor e plenitude. No dia seguinte, Júlio acordou antes do amanhecer, o frio da noite ainda persistindo no quarto silencioso. Ele ficou imóvel, apenas sentindo a respiração constante da mulher de costas para ele. Suas costas estavam próximas, apenas a uma pequena distância dele, não havia cheiro de perfume, nenhum cheiro de cosméticos, apenas o cheiro de carne real. O cheiro assombrava Júlio todos esses dias, tanto em seus sonhos quanto quando ele acordava. Ele levantou a mão e gentilmente colocou-a em seu ombro. A senhora. Alcione ficou um pouco assustada, mas não voltou atrás. Você está acordado? Sim, desça e me traga uma garrafa de água, minha garganta está muito seca. Júlio sentou-se, vestiu o casaco e desceu as escadas. O ar no início da manhã ainda estava úmido, o telhado de telha estava molhado com uma fina camada de água e o piso de cimento sob os pés estava muito frio. Ele derramou água, voltou para o quarto e viu que ela havia se sentado, vestindo um suéter, o cabelo solto na altura dos ombros. Pegou o copo d'água, bebeu devagar e depois colocou sobre a mesa, olhando para Júlio. Você dormiu bem ontem à noite? Sim, posso ouvir o vento, o som do meu tio respirando, me sinto em paz. Ela sorriu suavemente, seus olhos ainda um pouco distantes. Às vezes, as pessoas só precisam ser assim. Em uma noite tranquila, a pessoa ao seu lado não precisa dizer nada. Júlio se aproximou, sentou-se ao lado dela, sua mão tocando suavemente a bainha de sua camisa. Mas se for assim todas as noites, temo querer mais. Ela não falou, apenas olhou para ele com olhos que sabiam que estava chegando. Então, posso me permitir querer um pouco hoje, tio? Desta vez, ela não parou. Ela assentiu levemente, e seus olhos eram os mais silenciosos e femininos de consentimento. Naquela manhã, eles não estavam com pressa, ao contrário da primeira vez que estavam confusos e quentes. Tudo aconteceu lentamente, cada toque, cada linha dos lábios deslizando no pescoço, ombros, peito, era como lembrar a parte do corpo que estava adormecida há muito tempo. Júlio aprendeu a acariciá-la como se lê um livro velho, a não virar as páginas, a não rasgar as páginas, apenas a ler atentamente cada palavra que havia desaparecido, mas preenchida com algo que fazia o coração soluçar. A senhora Alcione, por outro lado, deixou as coisas correrem como uma submissa, incontrolável, desordenada. Ela relaxou todo o corpo para usar as mãos de Júlio para explorar cada curva, cada ruga no canto dos olhos, no pescoço, nas costas. Eles se amam com toda a ternura que um homem de primeira viagem e uma mulher orgulhosa podem ter um pelo outro. Quando acabou, eles não disseram nada, apenas ficaram parados, com a respiração entrelaçada e, mais uma vez, sentiram o suficiente. Ao meio-dia, Alcione recebeu um telefonema do Sr. Hélio. Você pode ir ao workshop? Há algo errado. Qual é o problema? Há um empreiteiro de tijolos ocidental da Bélgica que quer cooperar na construção de um novo lote de fornos. Preciso do seu conselho. Ela olhou para Júlio, que estava sentado no fundo da casa cortando legumes, com a voz baixa. Eu terminei, espere um minuto. Na oficina, Hélio a conduziu, apontando para os livros, a fornalha e a máquina recém-alugada. O licitante belga ocidental, Cristóvão, é magro e baixo, mas tem um olho astuto. Quando ele apertou a mão da senhora Alcione, ele olhou mais do que o necessário.
Ouvi dizer que a senhora Alcione fez muitos negócios com sangue há alguns anos, ainda fogo agora. Ela sorriu levemente, sua mão ainda segurando a mão dele com força. O fogo ainda está lá, só tenho medo de que suas mãos não aguentem o calor. Isso fez o Sr. Cristó rir alegremente, mas seu olhar não deixou a figura da senhora Alcione, dos ombros aos quadris, ao peito, a cada pequeno movimento. O Sr. Hélio olhou para ele e balançou a cabeça levemente. Após a conversa, quando o Sr. Cristóvão se retirou, o Sr. Hélio acendeu um cigarro e olhou para ela. Já faz muito tempo desde que você disse isso. Antigamente, eu a ouvia xingando o trabalhador, e era agradável aos meus ouvidos. Por que você está feliz hoje? Vejo que ainda tem uma mulher hoje. Sim, você não tem cor. Os olhos também são mais brilhantes. Aquele garoto fez um feitiço. A senhora Alcione ficou em silêncio. Não fique com raiva de mim tantas palavras. Só de olhar para ela, me sinto feliz. Sim. Porque há 10 anos não a vejo sorrir como hoje. Ela olhou para o forno de tijolos enfumaçado e disse baixinho: há coisas que eu pensei que estavam frias, mas acontece que, desde que a pessoa certa seja a pessoa certa, ele queimará novamente. À tarde, quando chegou a casa, Júlio estava a cozinhar arroz, a camisa estava coberta de pó, o suor escorria pelas costas da camisa, mas os olhos ainda estavam brilhantes, ainda jovens e brilhantes. Ela ficou de pé e observou por um longo tempo antes de dizer: você já pensou que estava errado? Júlio se virou, enxugou o suor e se aproximou dela. Se estiver errado, estarei errado com você, não me deixe estar errado sozinho. Ela olhou para ele, seus olhos não estavam mais tão pesados quanto antes, apenas suavidade como a água que havia passado da estação das cheias. Não conte a ninguém, guarde para você. Júlio assentiu. Estou falando apenas com uma pessoa. Ao cair da noite, eles se deitaram juntos novamente, mas desta vez não havia mais limites. Eles se tocaram como duas pessoas vivendo no mesmo fogo, sem razão, sem explicação, sua respiração se tornou uma só. O desejo não é mais apenas a carne, mas a sensação de ser necessário, mantido e possuído pelo lado de uma pessoa. E naquela noite, a senhora Alcione chamou seu nome pela primeira vez. Não você, não você, não garotinho, mas Júlio. Um chamado é suficiente para puxar uma mulher que fechou seu coração de volta ao sentimento de ser mulher, não para ser forte, mas para ser fraca. No dia seguinte, choveu desde o início da manhã. Não foi uma chuva forte, apenas uma leve sacudida das sementes, mas durou muito tempo, e a pele era como pensamentos imparáveis na minha cabeça. O som da chuva batendo suavemente no antigo telhado de telha, cada gota tocando a calha soa como uma trilha sonora dedicada aos dias em que o coração das pessoas está inquieto. Júlio acordou, estendeu a mão para o lado, mas não viu Dona Alcione. O colchão ainda estava quente e o cheiro familiar ainda permanecia no travesseiro. Ele se sentou, vestiu a camisa e saiu. Ela não estava na cozinha, nem no quintal, nem embaixo dos beirais. Só quando ele caminhou pelos fundos do jardim ele viu a sombra dela de pé sob o telhado do velho galinheiro, segurando-se em seus braços, observando a chuva cair na horta à sua frente. Suas roupas estavam molhadas, seu cabelo estava levemente emaranhado pelo vento. Havia algo naquela postura que deixava Júlio incapaz de falar, algo que era ao mesmo tempo triste e bonito como coisas que ele não ousava nomear. Você veio aqui tão cedo. Sua voz subiu suavemente por trás. Ela se virou, seus olhos radiantes, seus lábios sorrindo levemente. Não consigo dormir. O que há de errado? Não, é só que me lembrei de um sonho antigo. Júlio se aproximou, vestiu que sonho. Sonhei que tinha 27 anos, segurando meu filho sem ver o rosto do bebê. Apenas a sensação na minha mão era muito quente, muito suave, mas quanto mais eu a abraçava, mais eu a via desaparecer, e então eu acordava. De mãos vazias. Júlio apertou levemente o ombro dela, deixando-a descansar em seu peito. Os dois ficaram sob o teto, ouvindo a chuva. Depois de um tempo, ela levantou a voz. Eu costumava estar grávida por mais de 3 meses. É uma história antiga, mas não me lembro muito bem hoje. Júlio não sabia o que dizer. Ele apenas colocou a mão na barriga dela, onde antes havia uma criatura que nunca tomou forma. Sua mão ficou lá por um longo tempo, como um pedido de desculpas, como uma aceitação de que ele estava abraçando não apenas essa mulher, mas também as migalhas que o tempo havia deixado em seu coração. Há feridas que nunca cicatrizam. Júlio,
não dói mais, mas em um dia chuvoso como esse, lateja. Não espero ser capaz de apaziguar todos eles. Eu só quero estar com você em momentos como este. Ela assentiu, inclinando a cabeça no ombro dele. E assim, eles ficaram parados de modo que a chuva caiu atrás deles e o latejar em seus corações diminuiu gradualmente. Naquela tarde, o céu clareou gradualmente, a chuva parou e o sol brilhou no final da sombra. Júlio carregou a enxada para o jardim, e a senhora Alcione sentou-se na varanda remendando o suéter gasto. Os olhos dela seguiam todos os movimentos dele, desde a maneira como ele esticava as costas, a maneira como ele enxugava a testa até a maneira como ele se levantava e descansava, respirando fundo e olhando para o céu. Quanto mais ele olhava, mais sentia que não pertencia a este lugar. Ele carregava algo gentil, diferente dos homens que ela já conhecera. Não com pressa, sem invadir, sem se apropriar, mas como um riacho, ele secretamente se esgueirou para todos os cantos que ela havia trancado por muito tempo. Quando Júlio entrou na casa, ela já havia feito 2 xícaras de chá quente. Sente-se e descanse, terminei de cozinhar. Sim, você não vai para a oficina hoje. Não, eu gostaria de tirar alguns dias de folga e pedir ao Sr. Hélio que cuide disso temporariamente. De repente, quero ficar em casa para cultivar vegetais e limpar. Júlio sentou-se ao lado dela, levando a xícara de chá à boca. Se você disser que quer sair daqui amanhã, ficará triste. Ela olhou para ele por um momento e depois respondeu, sim, mas não pare. O que há de errado? Pois se você está aqui apenas por pena de você ou por algum desejo estranho, você prefere ficar sozinho. Mas se você ficar com o coração real, mesmo se você for amanhã, não vou me arrepender. Júlio ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele estendeu a mão e agarrou a mão dela. Eu não fiquei por pena, mas porque você me fez sentir como se estivesse realmente vivo. Seu olhar suavizou. Ela pressionou a mão dele em sua bochecha, a pele sob a palma da mão quente e macia, como se estivesse segurando algo precioso que não podia ser colocado em palavras. Naquela noite, eles não fizeram sexo, mas estavam mais próximos do que nunca. Júlio estava deitado perto dela, as mãos entrelaçadas, os pés tocando os pés e um cobertor fino cobrindo seus quadris. Eles contam um ao outro sobre cada pedaço da vida. Ela contou sobre seus pais, sobre a primeira vez que soube que havia sido traída. Ele falou sobre as noites que passou deitado no quarto do motel, ouvindo o som de seu ex-amante rindo de outro homem do lado de fora. Ambos foram deixados para trás, ambos pensaram que não confiariam mais em outra mão que pudesse segurar suas mãos. E isso faz com que eles se entendam melhor do que qualquer coisa. Não há necessidade de promessas, não há necessidade de futuro, apenas um presente real, um olhar que não esconde. Quando ela adormeceu, Júlio ainda estava com os olhos abertos. Ele olhou para o teto e uma emoção estranha de repente surgiu em seu coração. Não amor, pelo menos não o tipo de amor da juventude, mas algo ligado, como se ele tivesse sido colocado em um lugar que era destinado a ele, não por acaso, mas pelo destino. O céu lá fora estava chovendo novamente. O som da chuva filtrando as pilhas no telhado de ferro corrugado é como uma batida suave na memória de uma mulher que uma vez esqueceu seu coração. E agora, há um jovem deitado ao lado dele, não para tocar, mas para evitar que o batimento cardíaco se perca novamente. No dia seguinte, estava ensolarado novamente. O sol do início do verão era forte e amargo, fazendo com que cada folha do quintal se tornasse extraordinariamente brilhante. A senhora Alcione abriu a porta cedo para deixar o vento soprar pelos beirais, levando consigo o cheiro da terra depois da chuva, que era agradável, mas agradável como uma espécie de incenso. Júlio estava varrendo o quintal, a parte superior do corpo nua, vestindo apenas calças de pano desbotadas. Cada gota de suor rolava por sua espinha, infiltrando-se em sua pele sólida, mas ainda com uma aparência jovem. Ela se levantou e olhou para fora de dentro, e de repente sentiu que seu coração afundou, não porque ela estava triste, mas porque ela estava muito cheia. Aquele garoto veio em silêncio e depois ficou em silêncio, sem perguntar, sem nomear o relacionamento, sem perguntar sobre o futuro. E ela se viu cada vez mais dependente, não pela carne, mas por sua presença. Na casa que está em silêncio há muitos anos. Você vai ao mercado? Julio ligou. Não, ainda há muitos vegetais. O peixe na jarra também está lá, como em casa para ter uma boa saúde. Então deixe-me descascar este monte de niem e fritá-lo. Você sabe fritar? Se você não sabe, eu vou te ensinar. Você nem mesmo ensinou. Quem ensinou? Ela riu, rindo muito, realmente.
Desde o dia em que se deitaram para contar a história da noite chuvosa, os dois pareciam ter entrado em outra fase, mais próxima, mais natural, não mais a distância entre tios e netos como no início. Naquela tarde, depois de comer, eles se deitaram para descansar sob a baia em frente à varanda. O vento sopra dos fundos da casa, trazendo o farfalhar das folhas como uma canção suave. Júlio descansou a cabeça no colo dela, as mãos ainda entrelaçadas com as dela. Ela gentilmente acariciou seu cabelo, batendo ritmicamente. Seus olhos pareciam estar perdidos em um lugar distante. No passado, quando me casei, costumava sentar assim, mas ninguém estava deitado ao meu lado. Por que isso? Ele vai o tempo todo, faz negócios longe, às vezes não volta por um mês inteiro. Toda vez que eu voltava, eu simplesmente me deitava para dormir, nunca olhava nos meus olhos e nunca colocava a mão na bochecha como eu fazia. Júlio beijou levemente as costas da mão dela. Você não pode deixar de olhar. Toda vez que olho para você, sinto minha coluna esquentar. Ela olhou para ele, mas não retirou a mão. Pelo contrário, ela se abaixou e sussurrou em sua mão, a coisa que os homens têm uma boca macia, mas você gosta, não é? Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente. O aceno de cabeça era muito leve, mas cheio de reconhecimento. Naquela noite, eles se sentaram na quadra. A primeira lua paira sobre o topo, o luar brilha por entre as árvores, caindo no pátio com manchas irregulares. Júlio toca uma música antiga no celular, com a voz rouca, a letra lembrando noites tranquilas, para o carinho sem nome. A senhora. Alcione encostou-se em seu ombro, sua mão procurando por sua mão, apertando-a suavemente. Você sabe? Se as pessoas soubessem disso, diriam que você seduziu jovens, o desprezariam, ririam malditos sejam, eles não moram aqui, eles não se deitam ao meu lado todas as noites. Eles não sabem como ele respira, como ele está sozinho, eles não têm o direito de falar. Mas sou jovem, mas não sou cego. Eu sei para onde estou indo e estou caminhando em sua direção. A senhora. Alcyone riut tristement. Às vezes, a felicidade não é algo brilhante, mas algo de que as pessoas têm medo. Eu não posso ficar com meu filho. Se você quiser ir amanhã, não espere que eu diga nada. Apenas vá, não me deixe implorar. Mas e se você quiser ficar para sempre? Então eu estou com medo. Do que você tem medo? Tenho medo de que um dia não terei forças para lhe dar tudo o que preciso. Tenho medo de me arrepender da minha juventude e das outras garotas. Júlio se virou, ergueu o rosto e olhou diretamente em seus olhos que estavam desaparecendo da lua. Eu não preciso de outra garota, eu preciso de alguém que me entenda, eu preciso de um lugar para voltar. E vocês são os dois. Houve um segundo de silêncio, e então a senhora. Alcione se inclinou para perto de sua mão e sussurrou. Então fique um pouco mais esta noite, não se apresse em dormir. A sala ainda tinha uma pequena luz depois da meia-noite. O espaço estava quieto, apenas o som de um pano de seda esfregando contra a pele, o som de falta de ar e gemidos intermitentes. Desta vez, eles não foram tão gentis quanto das vezes anteriores, mas ferozes, ansiosos, como se ambos entendessem. Toda vez que eles se tocam neste momento, é uma parte da vida que é compensada. Júlio a carregou para a cama, como se levantasse uma pequena deusa que ele estava adorando. Dona Alcione deixou tudo acontecer, sem resistência, sem evasão. Seu corpo estava encharcado, seus olhos estavam turvos e seus lábios estavam firmemente franzidos para suprimir o guincho. Ele beijou sua barriga, onde havia uma criança que ainda não havia tomado forma, depois beijou suas coxas, joelhos e cada pequeno hematoma que o tempo havia deixado para trás. Em todos os lugares que ele tocava, ela tremia levemente, como um violão de cordas depois de anos de silêncio. Eles estão enrolados um no outro, não como dois amantes, mas como duas almas que estão se encontrando novamente de uma vida passada. Cada movimento é uma resposta, cada gemido é uma confissão. Quando as coisas se acalmaram, Alcione deitou-se no travesseiro de sua cabeça no peito de Júlio, sua mão desenhando círculos suaves ao redor de seu umbigo. Se você estiver doente um dia, você está fraco, você está com medo? Não, temo não vê-lo novamente um dia. Vou ficar o máximo que puder. Júlio beijou sua testa. Então você também pode ficar, o máximo que puder. A lua lá fora passou gradualmente, e o vento noturno ficou frio, mas naquela sala, entre os dois corpos que se abraçavam, havia algo quente sem palavras, como um fogo ardente queimando no coração de um ninho sem nome. Os dias que se seguiram passaram lentamente,
como se o tempo estivesse deliberadamente pisando levemente. A casa da senhora Alcione, que antes era apenas uma parada fria, agora de repente tomou a forma de um lar de verdade. Todas as manhãs, Júlio acorda cedo para ferver água e vai para o fundo da horta cortar legumes. Palavras ociosas, às vezes em que as mãos se tocam acidentalmente enquanto lavam a louça juntas, ou apenas um olhar muito fraco à luz do sol oblíqua pela janela, há algo mais profundo do que o que eles ousam chamar de nomes. Uma tarde, enquanto os dois estavam sentados na varanda remendando o velho mosquiteiro, Júlio deixou escapar: "Você já pensou que teríamos nos conhecido antes?" Ela parou a mão, olhou para ele. Seu olhar era irrepreensível, apenas triste. "Antes, eu era estudante e era uma mulher casada. Não é certo fazer nada. Mas se você crescer um pouco mais cedo, ou me ver novamente quando tiver 30 anos, talvez, o quê? Talvez eu seja um marido e uma mulher de verdade agora." A senhora Alcione não respondeu imediatamente, apenas sorriu e se abaixou silenciosamente para continuar costurando. Sua voz era tão leve quanto respirar. "Talvez, mas não é certo que possamos nos amar tanto quanto agora." Julio Franziu attesta. O que há de errado? Porque naquela época, eu ainda era uma mulher superficial, ciumenta, culpada ou exigente. E eu sou estúpido, quero experimentar todas as coisas novas por aí. Talvez nos conhecemos e depois nos perdemos cedo. Então, agora é o suficiente. Sim, quando você sabe como ficar quieto quando precisa, e eu sou profundo o suficiente para entender que um punho é uma promessa. Júlio segurou a mão dela com força. Essas palavras não precisam ser extravagantes, mas para ele, são uma das palavras de amor mais completas que ele já recebeu. Um dia, um estranho veio procurar a senhora Alcione. Era um homem na casa dos 40 anos, bem vestido, pilotando um carro preto brilhante. Quando ela saiu para abrir o portão, ele tirou os óculos escuros e sorriu educadamente. "Irmã Alcione, você se lembra de mim?" Ela parou por um momento, seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Irmão Caio, sim, ouvi dizer que você ainda está vivo aqui, então passei por aqui." Júlio, que estava na cozinha, olhou para fora, viu que ela estava parada há muito tempo e saiu. Ele a viu de pé em frente ao homem estranho, seu rosto não mais tão natural como de costume. "Qual é o problema, tio?" Ela se virou para Júlio, e sua voz de repente afundou. "Este é meu velho amigo." O senhor Caio olhou para Júlio, seu olhar brilhou como se estivesse avaliando, e então sorriu. "Seu irmão." Antes que Júlio pudesse responder, ela respondeu baixinho: "A empregada. Ele me ajuda com o workshop." Júlio ficou parado, inexpressivo, mas em seu coração, um pequeno canto parecia surgir. Aquele jantar foi diferente de qualquer outra noite. Ela estava mais silenciosa. Júlio não perguntou, mas quando terminou de limpar, aproximou-se e abraçou-a por trás, sussurrando: "Por que é que disseste que era empregada?" "Porque eu não quero mais ser perguntado." "Mas o que você está escondendo?" "Porque isso não é para explicar para pessoas de fora." Júlio soltou a mão e deu um passo para trás. Seus olhos não eram reprovadores, mas cheios de decepção. "Você não precisa ter um nome, mas não quer ser uma sombra." Ela se virou e olhou para ele por um longo tempo. "Então, o que você quer que eu diga? Que está é a pessoa que dorme comigo todas as noites, a criança por quem estou apaixonado, embora seja mais novo que meu filho, se eu tiver um filho." Júlio não respondeu. Ele olhou para baixo, seu coração parecia ser privado de calor por alguém. A senhora Alcione se aproximou, colocando a mão no peito dele. "Perdoe-me. Não por causa do constrangimento, mas por causa do meu relacionamento, é muito frágil. Apenas um olhar errado está quebrado." Júlio pegou a mão dela, seus olhos se suavizaram. "Eu não culpo, é apenas a primeira vez que sinto que não sou o suficiente." Ela não disse nada, apenas o abraçou com mais força do que antes. Naquela noite, eles não fizeram sexo, mas se abraçaram por um longo tempo. Cada aperto é um pedido de desculpas, uma promessa silenciosa de que amanhã, não importa o que aconteça, não vai desistir. O vento noturno está voltando. A lua desapareceu atrás das nuvens, a sala estava em silêncio, apenas o som de duas pessoas respirando uma ao lado da outra, seus peitos pressionados contra seus peitos, seus corações batendo ao lado de seus corações, como se duas pessoas estivessem indo contra o vento para evitar que o fogo se apagasse. E em algum lugar, no silêncio entre essas respirações, a senhora
Alcione sabia que seu coração havia caído demais sobre um garoto que ela não ousava pedir. No dia seguinte, o Sr. Caio voltou, sem avisar, sem ligar com antecedência. O carro preto parou no portão novamente. As rodas rolaram levemente no chão de tijolos orvalhados. Desta vez, a senhora Alcione não abriu o portão. Foi Júlio quem saiu, com os olhos ainda calmos, mas as mãos ligeiramente cerradas. Quem você está procurando? O Sr. Caio balançou a cabeça levemente. Olá, gostaria de ver a irmã Alcione por um momento. Você pode me ligar para pedir ajuda? Júlio não respondeu imediatamente, mas então entrou e gritou para ela em voz baixa: Alguém quer te ver, ainda é ontem. A senhora Alcione saiu da sala interna, com o cabelo preso em um coque elegante e o vestido azul claro da avó. Sua figura ainda estava calma, mas seus olhos estavam um pouco mais pesados do que o normal. Você está esperando por mim há muito tempo. Acabei de chegar. Se você estiver livre, gostaria de convidá-lo para um café. Alcione olhou para Júlio, depois balançou a cabeça levemente. Saí por um tempo e depois voltei. Cozinhe o arroz sem esperar. Júlio não falou, ficou parado e observou enquanto ela entrava no carro. A porta do carro se fechou como um sopro, macia, mas pesada em seu peito. O café na pequena cidade, a mesa na varanda, o vento soprou suavemente os cabelos nos ouvidos da senhora. Alcione. Você não mudou muito, ainda está tão afiado quanto costumava ser, disse o Sr. Caio, com a voz um pouco mimada. Você é o oposto, olhando para a aparência de um comerciante de sucesso, mas ainda solitário. A senhora Alcione tomou um gole de café e não disse nada. Divorciado, continuou Caio. Por quase 2 anos, meus filhos estão com a mãe e sinto sua falta. Estou velho demais para mencionar coisas que sinto falta como um jovem, irmão. Mas eu sou honesto. No passado, eu era covarde, sabendo que ela estava sofrendo, mas não tinha coragem de entrar. Agora eu quero redimi-lo. A senhora Alcione largou o copo e disse em voz lenta: A velha coisa é mantê-lo em seu coração, não abri-lo. Você está atrasado. É por causa daquele jovem. Não pergunte, eu não preciso explicar. Eu não culpo. É só que você já pensou em quanto tempo ele ficaria. Ela olhou diretamente para o Sr. Caio. Eu não acho, eu vivo dia após dia. Se ele sair amanhã, eu não vou mantê-lo. Mas, pelo menos, sei que todas as manhãs acordo, não estou mais deitado sozinho. O Sr. Caio ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele suspirou: Eu ainda quero ser bom para você. Obrigado, mas estou bem. Quando a senhora Alcione voltou, já era noite, a casa estava quieta, apenas o som da água correndo da torneira nos fundos do jardim. Entrou na cozinha e viu Júlio sentado, à sua frente estava uma panela de arroz que tinha arrefecido, e a sopa ainda não tinha sido reaquecida. Ele olhou para cima, seus olhos não estavam com raiva, apenas alguma coisa. Sofrendo, pensei que você estava indo mais longe. Café, nada importante. O que é essa sua pessoa? Ela ficou em silêncio. Alguém que uma vez quis entrar na vida do meu tio, mas não foi corajoso o suficiente, certo? Ela ficou surpresa, mas depois sorriu. Como você sabe? Porque você costumava ser assim, é só que você entrou e ainda não saiu. Ela se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Então, se você disser que não sabe quanto tempo pode me manter, está com medo. Júlio olhou para ela, seus olhos experientes de repente suaves como os de uma criança. Eu não preciso que você me mantenha, eu só preciso que você abra a porta toda vez que eu voltar. Ela se apoiou nele ligeiramente. Naquela noite, eles ficaram parados no escuro, sem se tocar, sem se beijar, mas cada respiração se procurava com muita naturalidade. Eu sei que isso não pode durar para sempre, ela sussurrou. Eu sei, mas não penso em parar. Então haverá um dia em que eu quero me casar, quero ter filhos, quero que uma pessoa da mesma idade ande junta na rua. Naquela época, você tem que dar um passo atrás. Júlio se virou, abraçou-a por trás e apertou-a como se tivesse medo de um sonho desaparecer. Eu não pensei tão longe, só pensei que você ainda estava deitado aqui em meus braços esta noite. Ela pegou a mão dele, segurou-a no peito, seu coração batendo lentamente, com firmeza, como um chamado silencioso. Então não deixe sua mão, até que você não tenha um coração para bater. Júlio beija-lhe o pescoço,
lenta e profundamente, sem luxúria, apenas um beijo de coesão, daquilo que transcende a carne. Lá fora, o vento começou a subir e os galhos atingiram o telhado de telha, formando um som profundo. A casa parecia encolher entre duas pessoas se abraçando, sem falar, não prometendo, mas entendendo. Na manhã seguinte, a senhora Alcione não se levantou tão cedo quanto de costume. Júlio levantou-se primeiro, fez água e mingau, mas nunca saiu. Quando ele entrou na sala, viu que ela ainda estava deitada, com as mãos na testa, os olhos fechados e a respiração pesada. Você está cansado? Sim, deve ser um leve sentimento. Júlio tocou sua testa, muito quente. Ele rapidamente colocou uma toalha, tomou remédios, confuso como uma criança que teve que cuidar de um adulto pela primeira vez. Ela sorriu, com a voz rouca. É isso, é isso. Eu não posso suportar se algo acontecer com você. Os idosos às vezes só precisam de um abraço para se livrar de sua doença. Júlio subiu na cama, deitou-se ao lado dela, abraçando-a como se quisesse se proteger de toda a febre. Ele sussurrou em seu ouvido: faça uma pausa, vou cozinhar mingau, lavar roupa, secar roupas, fazer tudo. Você tem mais abraços. Abraço o tempo todo, sem motivo. E naquele abraço, a senhora Alcione fechou os olhos, um sorriso tranquilo no canto dos lábios. Estar doente não é mais assustador, apenas saiba que ainda existem pessoas ao seu lado que não vão soltar. A febre de Dona Alcione durou 3 dias, não muito forte, mas foi o suficiente para deixar Júlio cansado de preocupação. Ele ficou acordado na primeira noite, sentado ao lado da cama, observando cada movimento, ouvindo cada chiado, ouvindo o som de seu coração ondulando como uma pessoa perdida. Naquela época, a casa era quase separada do mundo exterior. A porta do portão estava meio fechada. A oficina de tijolos ela entregou ao Sr. Hélio para cuidar e o telefone ficou em silêncio no armário. Restaram apenas 2 pessoas, uma deitada, outra acordada, um sonho, uma província. A senhora Alcione adormeceu muito, mas em seus sonhos ela ainda chamava seu nome. Às vezes ele sussurra, às vezes grita intermitentemente: Júlio, não vá. Júlio sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, balançando a cabeça como se respondesse com os olhos: eu não vou, ainda estou aqui. No 4º dia, ela estava completamente acordada. A febre havia passado, deixando sua pele pálida e olhos fundos, mas sua voz recuperou a respiração firme. Estou com fome. Júlio ficou muito feliz e correu para a cozinha para pegar a tigela de mingau que havia sido aquecida. Ele soprou todas as colheres, alimentando-a como uma criança. Alguém te alimentou antes? Ele perguntou, sua voz ligeiramente brincalhona. Ainda não. Meu marido até saía para beber quando estava doente. Então você é o primeiro. É o único. Júlio ficou em silêncio, depois riu. O sorriso é tão gentil quanto o sol da tarde. Eu serei o último. A senhora Alcione olhou para ele, com os olhos úmidos, mas não disse nada, apenas levantou a mão para tocar sua maçã do rosto, que estava ensolarada, mas agora suavizada pelas noites brancas. Naquela tarde, pela primeira vez, ela se sentou na varanda com as mãos cruzadas. O sol estava prestes a se apagar, o vento acariciava as costeletas. Júlio deu-lhe uma cadeira, coberta com um cobertor sobre as pernas. Ele se sentou no chão, recostando-se nas pernas dela, como um filho que acabará de ser acariciado por sua mãe por um longo tempo. O que você acha? Júlio perguntou quando viu que ela continuava olhando para longe. Se amanhã o tio não estiver mais aqui, você vai viver? Ainda estou vivo, mas estou perdendo uma parte do meu coração. Não fale bobagem. Não estou falando mal, estou dizendo a verdade. Eu não prometo segui-lo pelo resto da minha vida, mas se você for primeiro, eu não vou amar mais ninguém por muito tempo. Ela sorriu levemente. Os jovens pensam assim: cuidado com o sofrimento. É difícil, mas é verdade, é melhor do que viver de uma maneira que você não se atreve a amar. Ela abaixou a cabeça e o beijou levemente pelos cabelos. Se houver outra mulher, mais jovem, mais vibrante, mais bonita, não se encontre traindo você. Porque eu sei que ninguém pode guardar o carinho para sempre. Contanto que você mantenha essa memória em seu coração, é o suficiente. Não me diga nada, não se prepare para terminar comigo. Júlio ergueu os olhos, com a voz abafada: não aguento se você continuar falando como se fosse desaparecer. Ela não respondeu,
apenas abraçou a cabeça dele contra o peito e apertou levemente os braços. E foi nesse abraço que ambos souberam que havia sentimentos que não precisavam de nome, não precisavam de futuro, mas era tão profundo quanto uma raiz, ninguém poderia arrancar. Uma semana depois, a senhora Alcione estava bem e toda a oficina de tijolos estava movimentada. Quando ela voltou, o senhor Hélio deu um tapinha no ombro dela, rindo: "Se você cair, eu vou morrer. Os trabalhadores estão esperando que você amaldiçoe por essa motivação." Amaldiçoe-os, eles são viciados. Se você não ouve palavrões, não há ninguém a temer. Júlio também voltou para a oficina com ela, mas desta vez não fez mais trabalhos manuais. Ela o puxou para ajudar na contabilidade, ensinou a fazer anotações, administrar a fornalha e escolher o terreno. Todos ficaram surpresos. Alguém sussurrou: "Você tem um discípulo biológico, um discípulo ou outra coisa hoje? Você não está apaixonado por rapazes?" Os rumores começaram a se tornar virais, e a senhora Alcione não negou, nem explicou. Apenas Júlio caminhava silenciosamente ao lado dela, sem medo de nenhum olhar, sem evitar nenhum sussurro. Uma tarde, quando os dois estavam no pátio de tijolos inspecionando as mercadorias, ela disse: "Não posso esconder isso para sempre." "Eu não quero esconder, mas se você precisar, eu vou calar a boca." "Não, não tenho mais medo." "Então, o que você quer fazer?" Ela sorriu, um sorriso calmo, mas decidido. Se eles perguntassem, eu responderia: "Sim, estou com um homem 20 anos mais novo que eu, e nunca me vi viver tão real como agora." Júlio segurou a mão dela, bem no meio do pátio cheio de gente. Ninguém se atreveu a falar, apenas o som de tijolos se tocando, o som do vento soprando poeira vermelha voando cegamente. De novo e de novo, as pessoas olham para eles não mais com sarcasmo, mas com olhos opressivos. Por causa do amor, nem todos podem fazê-lo. Meio ano depois, na mesa de jantar havia uma bandeja de arroz de 4 pratos. Alcione estava cortando as cebolas, Júlio estava cozinhando a sopa. "Vou à praia amanhã, tio." "O mar?" "Sim, eu quero levá-lo para o mar. Eu nunca o vi usando um vestido florido. Eu nunca vi você com medo das ondas. Então você tem que ir para descobrir." Ela riu. "Você está mais suave do que quando se conheceu." "Porque naquela época eu ainda estava com medo. Agora que estou apaixonado, do que você tem medo?" Ela ficou em silêncio por um momento, então colocou a mão no peito dele. "Você ainda está apaixonado?" "Eu não sei se é mais chamado de amor, mas eu anseio por te abraçar todas as noites. Todas as manhãs eu acordo, querendo ver meu tio. Toda vez que penso no futuro, vejo meu tio nele. Então é amor, então eu te amo." Essa frase não é mais uma confissão, mas uma declaração silenciosa, mas agarrada às raízes da grama após uma longa estação seca. Aquela casa, aquele quintal de tijolos, aquela cama, de apenas um lugar para morar, agora um lugar para morar. Cada som da porta se abrindo, cada som de panelas colidindo umas com as outras, cada suspiro da mulher que costumava ser solitária no passado é evidência de um amor sem nome, mas na realidade, uma vez presente, uma vez aquecida uma parte da vida que parecia ter esfriado. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.